Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Nay Santos. E hoje eu quero contar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória na busca de algo que todo mundo quer, mas ninguém sabe o que é a nossa liberdade. Se você está chegando aqui, você já sabe do que o nosso canal trata. Ele trata sobre espiritualidade, a universalidade. Aqui a gente não vai falar sobre religião, mas nós vamos tratar da universalidade. E para começar, eu vou começar de quando eu era criança até a minha fase adulta, para você poder entender um pouquinho de como é o sentir, o sentimento do despertar, do chamado, aquilo que você, de repente, que está chegando nesse canal, já sentiu e não sabe explicar o que é. Então, bora pro vídeo. Quando eu era criança, eu me sentia totalmente fora do contexto. Eu tinha um sentimento de não pertencimento. Eu sentia que eu não fazia parte daquela família. Eu amava meus pais, minha irmã e a minha mãe hoje é falecida, mas eu não me sentia inserida no contexto. Eu achava tudo muito engraçado. As pessoas, a forma delas se tratarem, de conversar. E eu tinha um sentimento, um vazio, mas tudo bem, criança, eu ainda brincava, eu distraía, né? E fui tocando a vida. Quando criança, eu já tinha projeções astrais, eu conseguia ir em outros mundos, lógico, eu fui levada provavelmente por mentores, né? Nós temos amigos do outro lado que estão sempre conosco, né? Nos acompanhando, instruindo, para que a gente tenha a nossa trajetória aqui na Terra, né, nesta encarnação. Então, desde criança eu tinha projeções e fui tocando a vida como criança. Eu achava tudo muito incrível, tudo muito legal. Sempre acreditei que existisse vida em outros planetas. E essa trajetória que eu estou te mostrando é até os meus 7 anos. Eu já tinha essa consciência, já fazia projeção astral. Eu tinha acesso a algumas outras vidas, alguns resquícios que fica quando a gente reencarna, né? Hoje eu sei, né? Eu já fiz estudos através do registro acástico e eu sei que são resquícios de outras vidas que eu tenho lembrança nesta e que já foi tudo resolvido. Desde criança eu sempre tive uma voz comigo, provavelmente do meu mentor, né? Ou de algum dos meus mentores, que falava para mim que a alma não tem sexo. A alma não tem sexo, isso sempre me acompanhou. Não sei muito bem o motivo, né? Mas essa fala sempre me acompanhou desde criança. Quando criança também, eu tinha o que nós chamamos hoje de terror noturno, que é quando a gente acorda em pânico, com sudorese, né? Com muito pavor. Isso eu tive muito na minha infância. Porque eu era acordada, né? Certamente por outros espíritos negativos, que queriam me assustar, né? Que queriam, por exemplo, que eu ficasse com medo. Então eu era acordada. Isso até mais ou menos os 7 anos. Depois, dos 7 aos 10 anos, eu comecei a ver sombras, a ouvir vozes. Eu sentia, por exemplo, o meu lençol ser puxado, né? E eu comecei a meio que entrar meio em pânico. Então, com mais ou menos 10 anos, eu tive uma crise muito forte de pânico, né? Tinha pavor de tudo, ficava com muito medo. A minha família, eu sou de uma família católica, eu não tinha muito esclarecimento, né? Eu não tinha alguém que me ajudasse a esclarecer o que estava acontecendo comigo. Por isso que é importante, se você é pai, mãe, né? Para poder estar atento aos sinais que o seu filho está tentando te mostrar. Ouvir mais as crianças. Eu percebo hoje que os adultos estão com a vida tão corrida que eles não se preocupam em ouvir a criança. 5 minutinhos. De repente a criança ela faz certas ações, birra, né? Faz arte, né? Que não deveria fazer. De repente passa um pouco do ponto. Mas é uma forma da criança estar chamando a atenção dos pais. É preciso que os pais deem atenção às crianças, né? Perca um pouquinho do seu dia, dê atenção às crianças, é muito importante. E ficar
atento aos sinais que a criança está tentando te mostrar, né? E eu não tive, quando criança, essas instruções, falar para mim o que estava acontecendo comigo, etc, né? Me levasse num centro para poder explicar para mim o que é que estava acontecendo. E na minha adolescência, começou a surgir certos fenômenos que é o que a gente chama de poltergeist. Luz acendendo e apagando, interruptor, isso tudo físico. O meu lençol era puxado, eu era acordada, e foram acontecendo várias coisas. Quando criança também, né, voltando um pouquinho atrás, eu comecei também a questionar meus pais sobre a igreja, muitas coisas. E meu pai ficou bravo, ele não sabia o que me falar, né, porque eu comecei a questionar muitas coisas sobre a igreja. E aí meu pai não sabia o que responder. E ele simplesmente ficava bravo comigo, né, eu ficava bravo e não respondia. E eu não tive muitas respostas, né, de nada. Então, na minha adolescência, começou a acontecer certos fenômenos, né? Eu ficava muito assustada, tinha muito pavor de tudo. Eu comecei também a ter medo de imagem de qualquer tipo de santo, de anjo, qualquer coisa. Uma estátua, eu já tinha medo, pavor, espelho, eu tinha muito medo, pavor, né? Então, eu comecei a ir criando outras coisas, né? Que fossem me dando pânico, tá? E esse processo foi até a minha adolescência. E quando eu cheguei na minha fase adulta, foi diminuindo um pouco, né? Porque eu pedia para não ver, para não sentir. Então, provavelmente, os meus mentores, eles foram diminuindo os efeitos do que estava acontecendo comigo. Dos efeitos, das visões. Então, eu já não tinha muito quando eu cheguei na minha fase adulta, né? E continuei tocando a vida. Aí eu já comecei a construir, né? Eu comecei a dar passos construindo a minha vida adulta, que é a faculdade, trabalho, né? A gente começa a construir a nossa própria vida, a nossa própria realidade. E estava tudo bem. Eu sempre, o que eu falo, a gente cria a nossa própria realidade. Se você viu o vídeo anterior da lei do mentalismo, você sabe do que eu estou falando, né? Nós criamos a nossa própria realidade, e eu sempre fiz isso, né? É claro que surgem muitos problemas, alguns obstáculos na nossa vida, que de repente você demora um pouquinho mais para poder alcançar o que você quer, mas você chega no ponto exato que você quer. Você precisa de ter foco e decisão naquilo que você quer, né? Então eu sempre tive muito tudo que eu sempre mentalizei para minha vida, né? Que é o que nós chamamos da lei da atração. Quando você tem foco, objetivo e persiste, né? Faz movimentos, que é muito importante, o universo só vai entender dessa forma, você consegue concretizar aquilo que você quer. Você atrai aquilo que você quer. Bom, mas aí eu cheguei na minha fase adulta e eu sempre sentia um vazio. Aquele sentimento de não pertencimento começou a ficar um vazio. E daí você vai falar assim pra mim, mas você poderia estar em depressão. Não, eu era uma pessoa alegre, sou até hoje, né? Uma pessoa alegre, nunca tive muitos amigos porque eu era muito introvertida, né? Mas eu tinha alguns amigos, eu saía bastante, passeava, mas eu tinha tudo, meu trabalho, ok, tinha as minhas conquistas, ok, minha família, ok, tinha o meu relacionamento, ok, só que o vazio que a gente tem por dentro é enorme, é inexplicável. Nada disso que tem nessa matrix preenche. Vocês estão conseguindo me entender? A gente tem um vazio enorme e a gente busca, né? De repente você vai se identificar com isso. Você busca lá fora aquilo que você quer preencher aqui dentro. Então você vai trabalhando, vai conquistando as coisas, você compra um carro, você compra uma casa, você compra um terreno. Eu quero, por exemplo, um sapato, você compra. Eu quero fazer uma viagem, você faz. Né? São coisas que você está tentando buscar lá fora para preencher o que está aqui dentro. E esse vazio sempre me acompanhou, tá? Isso até 2019. Em 2019, a minha mãe faleceu. 2 anos antes da minha mãe falecer, eu já sabia que ela ia falecer. E
não foi numa projeção astral. Eu tava num bar, tá vendo? Eu saía bastante. Eu tava num barzinho com a minha companheira e de repente veio na minha cabeça assim, um insight forte. Tipo, eu não vou falar o nome da pessoa aqui porque é uma parente minha, mas eu relacionei sendo essa parente minha que ia falecer, mas eu vou te falar o porquê. A gente entra em negação. Se você passou por isso já, e eu já vi outros casos de outras pessoas falando exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo. A gente entra em negação. Nunca é o da gente. É sempre o de fora. É sempre dos outros, né? Você vai procurar, por exemplo, alguma pessoa, algum parente que você conhece, que está doente, que está mais suscetível a falecer. Mas nunca o da gente, né? Mas eu já sabia que a minha mãe ia falecer, né? 2 anos antes. Então, em 2019, ela faleceu. E aí, eu comecei realmente a pensar, do que adianta a gente trabalhar tanto aqui? A gente trabalha muito aqui nessa Matrix, né? A gente levanta, trabalha, come, volta para casa, dorme. Levanta, come, trabalha, volta, paga boleto e fica nessa roda e não sai disso nunca mais. Eu me sentia desse jeito, um looping eterno. E aí, eu cheguei à conclusão do seguinte: o que nós estamos fazendo aqui? Porque se você for parar para pensar, é dito para nós que é para nossa evolução, vamos evoluir. Mas se você olhar para fora, você vai ver que muitas pessoas não aprendem nada. Nada. De repente, você que está vendo esse vídeo aqui agora, vai falar o seguinte: não, eu estou aprendendo. Tudo bem, mas o seu coleguinha do lado, não. Você pode ver que de repente ele cai sempre no mesmo erro, né? E aí eu comecei a ficar muito, muito ruim. Comecei a pensar, sinceramente, eu não queria estar nessa realidade inserida aqui mais, se é que você me entende. Não queria estar mais, porque eu não vejo sentido, né? Não vejo, até hoje ainda não vejo muito, mas hoje eu tenho uma outra visão, e eu já vou chegar lá. E o que aconteceu? A minha mãe faleceu, e aí a gente veio já aquele momento em 2020, que nós já sabemos, né? Que eu não posso falar aqui, a plataforma corta, tira o vídeo do ar, mas nós já sabemos aquele momento dramático que todo mundo, todas as famílias viram, né? Mas eu continuei seguindo a vida, né? Eu tenho uma empresa, tinha na época ainda tenho, né? Mas naquele momento eu precisava de me dedicar muito, né? Porque como todo empresário, nós tivemos que nos reinventar. E o interessante é que em novembro de 2019, que foi o falecimento da minha mãe, né? Eu já estava preparada, de alguma forma, para 2020. Aí você vai falar assim para mim, mas, né? Falaram para você alguma coisa assim? Não. Eu acho que os meus amigos, né? Os meus mentores, por intuição, já foram meio que conversando comigo, né? Já colocando ali na minha cabeça quais os passos que eu deveria dar. Então, quer dizer, diferente de muitos empresários aí, 2020 foi um dos anos chave para mim no meu negócio, né? Que deu tudo certo. Passei por 2020, 2021, beleza, sem problema. Minha empresa tá ok, tá aberta até hoje ainda, né? Hoje, a partir de 2024, eu estou num outro caminho, já não estou à frente da minha empresa mais, por opção minha, tá? Mas a minha empresa continua aberta. E aí, então, o que aconteceu? E de 2019, trabalhando muito, tô levando aquela vida dentro da Matrix, muito trabalho, e aí a gente faz o quê? Vamos descontar, né? Buscar refúgio em outras coisas lá fora. Então, eu continuei saindo, indo para as festas, reunião com os amigos, muita bebida, e vamos nessa vida, né, da Matrix. Estamos inseridos dentro da Matrix. E isso até 2022. Acho que foi no mês de novembro também.
né? Novembro. Um dia que eu cheguei depois de uma festa, né? Que eu tava com a minha irmã, meu cunhado, todo mundo reunido, né? Minha companheira, a gente tava muito alegre. E aí a gente foi pra uma balada, a gente bebeu muito. E aí eu cheguei em casa, muito ruim. Antes, outros eventos, outras festas, outras reuniões. Eu já estava, depois que eu chegava das festas, né, das saídas, dos passeios, eu conversava com meus amigos e falava, eu não quero essa vida para mim, eu não estou feliz, eu não quero mais estar aqui. E da última vez, né, que foi uma das festas que eu cheguei em casa, eu estava muito mal. Eu me joguei no chão, né, e falei, me tira daqui agora. Eu não suporto mais isso. Pedi para me tirar. Depois, vendo alguns relatos, né, de alguns amigos que têm canais no YouTube, eles me relataram que, dependendo da situação daquela pessoa, se ela tiver não dentro do caminho programado, que foi programado por nós mesmos, né, lá em algum lugar, que a gente fala lá em cima, mas a gente nunca sabe que lado que é esse. Se a gente estiver fora da programação, e se o combinado lá tiver para tirar antes da hora, existe uma programação que pode ser tirada antes da hora, né? E eu falei assim, ó, me tira daqui agora, ou me mostra qual caminho eu devo seguir, porque não faz sentido para mim mais. E por que eu tô falando, trazendo esse vídeo para você que está chegando aqui agora no canal? O objetivo desse canal, na verdade, foi por intuição dos meus mentores. Eles me pediram para eu abrir um canal e falar sobre o que aconteceu comigo, todos os passos que aconteceram comigo desde criança. E eu vou falar mais vezes outros vídeos explicando passo a passo o que acontece. Hoje é um resumão, porque pessoas, como aconteceu comigo, precisam de ouvir o que aconteceu comigo, porque é a mesma situação de muitas pessoas e como que a gente faz para sair desse lugar, daquele lugar, né? E aí o que aconteceu? Como eu pedi para eles me tirarem ou me mostrar o caminho, o que realmente eu vim fazer aqui, no outro dia eu acordei diferente, bem diferente. Acordei diferente, reflexiva, no silêncio. Eu fiquei, claro que eu saí do chão, né, que estirei, me joguei no chão. Eu saí do chão e fiquei sentada na mesma posição, acho que até a noite. Eu acordei, era mais ou menos 8, 9 horas da manhã, eu fiquei até mais ou menos 7, 8 horas da noite, sentada no mesmo lugar, pensativa, reflexiva. Depois desse dia, tudo mudou. Tudo. A minha vida virou assim, de ponta cabeça, só que para melhor. Certos hábitos que eu tinha, eu já não tinha mais. Eu perdi totalmente o gosto e o interesse. Eu vou falar para você que me resetaram. Fizeram alguma coisa comigo que eu não sei exatamente o que foi. Então, isso foi em 2022, final do ano. Eu sempre faço as festas de Natal na minha casa, com a família, fiz do mesmo jeito. A partir desse dia, eu não bebi mais, né? Foi em novembro, eu não bebi mais e não comi carne mais. Não tinha vontade de nada. Mas eu trabalhava, tinha contato com meus amigos, familiares e tudo, só que eu fiquei um momento assim mais reclusa, né? Não por não gostar, não participava de festa mais, eu já não estava afim mais, não queria mais, mas eu estava de boa, não tinha assim, tipo, você estava com depressão. Não, estava, só que eu estava reflexiva, eu estava refletindo sobre tudo, entende? E aí, a partir de janeiro, tudo começou assim, aconteceu muita coisa ao mesmo tempo. E aí, o que aconteceu? No ano de 2022 todo, como eu trabalhava muito,
eu já estava doente já. Já estava doente, eu já estava desenvolvendo uma doença autoimune, né? Por quê? Porque eu trabalhava muito, como eu tinha passado por aquele momento lá de 2020, e eu fui levando, eu era atleta, sempre ia na academia, sempre fazia caminhada, corrida, só que desde 2020 eu deixei de fazer essas coisas e mergulhei no trabalho, né? Ganhei peso, mas isso não me impedia de fazer as coisas, eu fazia sempre tudo normal. Eu só deixei de cuidar do meu corpo, né? E aí, então, no ano de 2022, quando eu cheguei no final do ano, eu já estava bem mal, né? Eu tinha desenvolvido artrite reumatoide, estava bem mal. E aí chegou, então, depois de novembro, que foi o fato que aconteceu, em dezembro eu olhei para mim e falei assim, agora eu preciso de cuidar de mim, né? Porque agora eu tô realmente doente. E comecei a minha caminhada. Eu não conseguia muito andar na rua, não conseguia descer um degrau, de tão grave que estava o meu estado. Eu ia no médico, o médico não sabia o que eu tinha. Eu ia em outro médico, o médico não sabia o que eu tinha. Eles não tinham resposta, não conseguia identificar uma doença autoimune. Pensa, o grau da situação, mas tudo bem. Então eu decidi que eu mesma ia me curar, beleza? Beleza, estava decidida. E você que está me ouvindo aqui agora, você tem o poder de se curar. Essa é uma das missões que eu vou levar para todos. Você tem condições de se curar. Acompanhe os meus próximos vídeos que eu vou chegar ainda nesse ponto. Nós somos os deuses. Nós podemos manifestar o Deus que existe dentro de cada um. Tá? Acompanhe os próximos vídeos. Então, eu não conseguia andar muito, mas eu falei, eu vou assim mesmo, caminhando devagar no meu tempo. E eu comecei a escutar um audiobook do Yogananda, né, biografia de um yogi. Se você ainda não... de um yogi, né? Biografia de um yogi. Se você não leu ainda esse livro, se você não ouviu ainda esse audiobook, eu recomendo. Todo mundo que fala que leu esse livro fala que é realmente um divisor de águas. E realmente foi um divisor de águas na minha vida mesmo. Então leia. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o nome do livro correto para você poder fazer essa leitura que é realmente incrível. E nas minhas caminhadas eu fui ouvindo o audiobook, foi clareando muita coisa na minha cabeça. E aí eu fui trabalhando nesse processo de autocura. Comecei a estudar, comecei a ir atrás para poder investigar o que eu realmente tinha, porque os médicos não conseguiam pegar um exame de laboratório e interpretar o que eu tinha, num simples hemograma. Não conseguia. E eu comecei então nessa busca pela autocura. E muita coisa aconteceu. Em março, eu já estava um pouquinho melhor. Março de 2023, eu já estava um pouquinho melhor. E num certo dia, que eu estava caminhando, né? Foi num sábado de manhã, né? Isso foi no sábado de manhã. Na sexta-feira, 6 horas da tarde, mais ou menos, que é a hora do meu banho, aconteceu algo incrível, inexplicável, que se você passou por isso, deixa aqui nos comentários para mim que eu quero saber como que foi sua reação. Eu estava tomando banho e de repente me deu um clique, do nada. Eu comecei a perceber o meu corpo, a ter consciência. Falei assim, nossa, sou eu que estou aqui? Eu comecei a me perceber. É uma sensação indescritível. Eu não sei nem com palavras explicar esse sentimento que eu comecei a me identificar. Eu falava assim, meu Deus, sou eu. Não acredito, eu estou aqui mesmo, sou eu. Vocês entenderam? Será que eu consegui explicar? Não, né? Não tem como, não tem descrição. E aí, no outro dia, eu fui caminhar. E caminhando, eu comecei a descer do carro, porque eu vou até um local de carro, né? Que é uma
um lugar da gente fazer caminhada próximo da minha casa. E eu comecei a sentir uma energia que eu nunca tinha sentido na minha vida. Nunca tinha sentido aquilo. E eu comecei a caminhar e a ter um sentimento, parece que a minha aura estava expandindo cada vez mais que eu andava. E um sentimento muito grande no meu peito, muito grande. Parecia que o meu cardíaco tinha expandido muito. Minha aura estava super expandida. Eu passava a mão, né? Coloquei as palmas da mão para o chão e conseguia sentir o toque da grama na minha mão. Eu conseguia sentir a energia das árvores. Eu conseguia, parece que tudo, o todo estava comigo. Era a mesma coisa. Eu conseguia sentir tudo. Os animais, as pessoas que passavam por mim, as árvores, o ar, a águia, as aves, né? Tudo eu conseguia sentir. Era um sentimento assim enorme de tudo em mim. De pertencimento, de tudo um todo. Era um sentimento muito incrível. E aí eu comecei a dar os primeiros trotinhos, que eu já estava nessa época, já em março, dando os primeiros trotinhos e tal. E de repente, eu vi, né? Eu não sei se você sabe o que é animal do poder. Eu tinha um animal do poder, eu vou fazer um vídeo aqui sobre o animal do poder. Eu tinha uma pantera negra, ela sempre estava do meu lado direito. De repente, essa pantera negra se transformou num índio, num caboclo. Ficava aqui do meu lado. A aparência dele era daqueles índios americanos, né? E ele se projetou aqui pra mim, isso tudo na minha tela mental. Eu correndo, de repente, apareceu aqui pra mim, né? E apareceu um outro animal do meu lado esquerdo, correndo, um urso gigante, pardo. E sobre mim, uma águia. Isso tudo na tela mental, tá? E esse sentimento e essa coisa, e eu dando ali meus primeiros trotinhos, de repente eu comecei a correr muito, né? Dar altos, passos largos ali, correndo, e um sentimento inexplicável. Eu sentia, parece que eu estava assim, flutuando, né? Que eu estava correndo, mas ao mesmo tempo flutuando. Então, assim, é um sentimento indescritível que aconteceu comigo naquele dia. E na volta, no mesmo caminho, essa voz começou a conversar comigo. Olha, você precisa abrir um canal para contar tudo o que aconteceu com você, como é o processo, como que a gente busca aqui dentro e não lá fora, como que a gente preenche o vazio que tem aqui dentro, não tá lá fora. E foi aí que eles começaram a conversar comigo. Você precisa abrir um canal para ajudar outras pessoas que têm outras pessoas em depressão, porque não sabe o que está acontecendo com ela mesma, que esse vazio que invade o peito, né? Que não sabe explicar, que busca muito lá fora, é o consumismo, é compra de muitas coisas que não preenche o que está aqui dentro, né? Então, se você chegou aqui agora, você não chegou aqui por acaso. Você provavelmente se encontrou em algum momento nessas questões que eu estou trazendo para vocês aqui agora, né? E eu cheguei em casa, assim, chorando, né? Eu voltei para casa chorando, porque assim, é um choque de uma energia tão grande que a gente não sabe explicar o que é aquilo. E aí eu fui depois estudar o que é que tinha acontecido comigo. O que aconteceu comigo foi o Samadhi. O Samadhi, eu vou explicar com mais detalhe em outros vídeos, resumidamente, muito simples, tá? É um estado de consciência que a gente não quer voltar mais, né? É um sentimento muito além do que a gente sente aqui, né? De desapego. É um sentimento de desapego total, um amor infinito, de leveza, que nessa densidade que a gente tem aqui na Matrix, não, a gente não tem isso, né? Então,
e não voltou a acontecer de novo. Eu espero que algum dia possa acontecer novamente. Mas foi isso, nesse dia aconteceu comigo o Samadhi. E eu sempre busquei praticar, né, a desenvolver a mediunidade, isso tudo com o apoio dos meus amigos, dos meus mentores que estão comigo. Eu tenho certeza absoluta, até tem uma amiga minha, e a gente faz algumas reuniões online, e ela viu o índio do meu lado, então eu falei, não tô ficando louca, não foi só eu que senti, não foi só eu que vi, né? Então quer dizer que ele sim está comigo, tá? Bom, mas é isso, eu queria trazer um pouquinho para vocês do que buscar o vazio que a gente sente aqui dentro, não tá lá fora, tá? Tá aqui dentro. E só depende de nós permitirmos que os nossos amigos nos ajudem, certo? Então é isso, pessoal. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais experiências, alguns exercícios, algumas técnicas de como a gente vai fazer para encontrar o que está aqui dentro, que está tudo aqui dentro, né? Não está lá fora, está aqui dentro, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!